Amor, boa noite a todo mundo. Eu vou compartilhar minha tela, que eu preparei uma pequena apresentação. Só me diz a hora que aparecer aí, amor, para poder dar andamento. Já apareceu. Já apareceu? Apareceu o homem aí, o nosso próximo presidente. Vamos falar um pouco, então, sobre Lei Geral de Proteção de Dados. Meu nome é Júlio Penha, eu sou natural de São Paulo, eu morei 20 anos em Salvador, na Bahia, fiz campanha para Jacques Wagner lá, a gente conseguiu derrubar o ACM, fiz campanha para Carla Ares aqui em Florianópolis. Eu sou diretor executivo da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico da Bahia e daqui de Florianópolis também, de Santa Catarina também. E tem uma agência de marketing digital. Eu não tenho formação jurídica para falar sobre leis, mas como a gente usa muito isso no marketing digital e no e-commerce, a gente acaba sendo obrigado a conhecer a fundo, a trabalhar com dados e tudo isso. E é um problema que está surgindo bastante grave no mundo inteiro. Aliás, o Brasil se adaptou à Lei Geral de Proteção de Dados da Europa, né? E nós fizemos a lei baseado mais ou menos nas leis europeias. Então, o que eu pretendo falar nessa apresentação? O que é LGPD? Quem é obrigado a cumprir? Quais são as penalidades? O que são dados? Que tem pessoas que não sabem o que é um dado. O que é privacidade? Como cumprir a lei? E um encerramento, uma conclusão. Então, assim, a Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei aprovada de 14 de agosto de 2018. Né? Ela foi preparada no governo Dilma, mas ela foi sancionada no governo Temer, e ela regula o tratamento de dados pessoais. Ela é toda baseada no respeito à privacidade, liberdade de expressão, inviolabilidade da intimidade, desenvolvimento econômico e tecnológico, livre concorrência e defesa do consumidor, e direitos humanos, dignidade e cidadania. Um pouquinho antes de falar da Lei Geral de Proteção de Dados, eu quero falar um pouco sobre a economia, sobre os ciclos econômicos do Brasil. A gente passou por todos esses ciclos da cana, da borracha, do café, do ouro, sob escravidão. Toda a economia brasileira era baseada no sistema escravagista até meados do século XX, onde, depois da Segunda Guerra, começou a exploração de petróleo, o uso de petróleo com bastante força, e aí a gente viu a quantidade de guerras que foram feitas por causa do petróleo. Né? É um setor ainda muito importante, mas ele está perdendo relevância em relação aos dados. O século XXI ele está baseado, a economia mundial capitalista do século XXI, ela está baseada em dados, né? Que nós vamos falar um pouco para frente o que é dado. Então, hoje existe a indústria de dados. Vocês conseguem ver aqui essas marcas que eu coloquei? Esses são os grandes acumuladores de dados. São pouquíssimas empresas, em relação à quantidade de empresas mundial, né? E que coletam muitos dados, uma quantidade gigantesca de dados, e muitas vezes de forma não legal. Né? Esses dados são compilados e são vendidos para agências de publicidade, anunciantes, agentes políticos e agentes militares e policiais. E a minha pergunta é, o que essas marcas que vocês estão vendo, elas têm em comum? Aquele que acertar e Deli Salvati vai dar uma caixa de bombom. Que ela não olhe feio. O que elas têm em comum é uma coisa muito simples, são todas americanas. Todas essas marcas são americanas, né? Microsoft, Google e Amazon, principalmente, são as que mais dados acumulam. E acumulam para poder vender. Né? Elas vendem os dados, muitas vezes sem o nosso consentimento. Mas não são só as grandes empresas que acumulam dados. Uma empresa pequena também pode ser. O seu posto de gasolina, quando ele faz preencher um cadastro para dar um desconto, o aplicativo que vai dar alguma coisa, ele está colhendo seus dados. Né? Quando o cara da padaria, outro dia eu fui no mercadinho aqui, ele falou, preencha esse cupom aqui, vai concorrer a um ferro elétrico. Ele não vai me dar um ferro elétrico de graça, ele está colhendo dados. Né? Um candidato colhe muito dado. O candidato colhe dados de WhatsApp, por exemplo, de e-mail dos prováveis eleitores, né? Uma padaria, essas coisas todas são acumuladores de dados. Grandes empresas gigantescas colhem muitos dados.
Empresas menores e, na política, partidos políticos colhem menos dados, mas tem que ter o mesmo tratamento que as empresas grandes. E quem tem que cumprir essa lei? O que diz a lei é qualquer pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, parará, parará, parará. Natural significa pessoa física, aqui não é jurídica, né? Então, todas as pessoas, em geral, precisam cumprir, desde que acumule dados. E não são só as empresas, né? São partidos políticos também, porque o partido político é uma entidade de direito privado. Eu coloquei aqui uma lista de pessoas que acumulam dados: médico, engenheiro, advogado, contador, motorista de Uber, empregado doméstico, todos aqueles que coletam dados, enfim, né? Eu faço parte de uma lista de transmissão de Uber, por exemplo. O menino me colocou lá porque ele faz promoções e coisas assim. Então, todo aquele que acumula dado tem que respeitar a Lei Geral de Proteção de Dados, não só a pessoa jurídica. Infrações. O que acontece se eu desrespeitar a lei? Advertência administrativa, multa diária, que começa para empresas a partir de 2% do faturamento bruto e pode chegar até 50 milhões de reais por infração, né? Publicização da infração, o que significa que, além da multa e de todas as punições, vai se tornar pública a empresa ou partido que vazar dados, que vender dados. A imagem do partido ou da empresa corre um sério risco. A gente viu essa semana passada, lojas Renner, por exemplo, sofreu um ataque, saiu do ar e todos os dados deles foram roubados. Reparação civil de danos. Eu peço que prestem um pouco atenção nesses dois itens grifados. Bloqueio e suspensão de dados, ou seja, se vaza um dado de alguém, eles vão tomar o seu banco de dados, né? Quem aplica a multa pode tomar seu banco de dados, e proibição do exercício de atividade, entre outras penalidades. Isso pode gerar processos coletivos. Então, uma entidade pode processar civilmente o Partido dos Trabalhadores se os dados que nós acumulamos forem divulgados, né? Quem fiscaliza isso? A Autoridade Nacional de Proteção de Dados. É tipo o ANEEL, como é que fala? Tem um nome isso. Enfim, eles controlam esses dados. Agências reguladoras. Agências reguladoras, perfeito. E aí, na própria legislação, tem quem não é sujeito à Lei Geral de Proteção de Dados. Isso está muito claro, é bem explícito isso. Quem não é sujeito? Qualquer ação sem fins lucrativos. Jornalistas, meio artístico e acadêmico. Segurança Pública, Defesa Nacional e Segurança de Estado. Mas sobre partidos políticos ou candidatos, eles não falam nada. Então eu volto naquela outra tela, onde eu dizia reparação civil de danos e proibição do exercício de atividade. Então, nós não podemos correr o risco de ter dados vazados porque a gente fez uma ação política que não tem fins lucrativos. E ela foi feita por um jornalista. O Valmor é jornalista, ele vai fazer uma ação sem fins lucrativos e os dados acabam vazando. Segundo a lei, não existe penalidade para isso, mas nós não podemos correr esse risco, porque vão tornar público o que aconteceu e podem entrar com ação por danos morais, enfim. Então, é preciso tomar muito cuidado os partidos e os candidatos nessa questão dos dados. Então, o que são dados? Dado é qualquer informação coletada por meio digital. Então, assim, toda informação de uma pessoa identificável ou identificada, se tornada pública, ela está correndo o risco de infringir a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Exemplos de dados: o nome, o telefone, endereço, sua ficha de saúde, tomou vacina, não tomou vacina, qual o seu salário, religião, etnia, orientação sexual, enfim, todos os dados que não são públicos, que são exclusivamente privados de cada pessoa. Eu quero lembrar para vocês que existe muita
ação feita contra mulheres, quando tira fotografia, troca nudes, aquela coisa toda, a pessoa vai lá e divulga. A imagem privada também é um dado, né? E está incluída nesse rol de dado privado que não pode ser exposto. O que é privacidade? Segundo o dicionário Aurélio, é o substantivo feminino, qualidade do que é privado, do que diz respeito a alguém em particular. Intimidade pessoal. Essa expressão intimidade pessoal é que resume tudo o que é um dado que não pode ser vazado. Tá? No meio virtual, toda a informação que nós colocamos, ela é privada. Tá? Mesmo quando eu vou na rede social e compartilho uma foto minha na praia, ou tomando uma cerveja, ela se torna pública porque ela está na minha rede social, mas eu não dou direito a alguém compartilhar isso. Né? Apesar que a rede social tem aquele negócio de compartilhar e tudo mais. Legalmente, eu posso processar alguém que compartilhou alguma imagem minha. Né? As mulheres são alvo, como eu falei, de troca de imagens, de vídeos, coisas assim. E, inclusive, eu estava lendo no próprio site do Partido dos Trabalhadores, aquele aplicativo de controle de ciclo menstrual, as pessoas invadem isso e divulgam. Né? Então, veja, são dados muito sensíveis, são dados muito íntimos, e todos temos que tomar cuidado com essas informações. E aí eu brinco aqui, a indústria de dados, você é o produto. Né? Na verdade, o que as pessoas querem? Toda a informação que eu conseguir levantar de qualquer pessoa. Né? Seja pessoa física, seja pessoa jurídica, tudo que eu conseguir armazenar sobre essa pessoa é um dado. E esse dado passa a ser um produto. Na indústria de dados hoje, a coleta de dados ela é vendida, ela é transformada em produto e ela é vendida. Então, o que a gente tem que fazer para cumprir a lei? Primeiro, nós temos que dar um tratamento para os dados. Esse tratamento tem que ser em toda a etapa, desde a coleta, produção, recepção, parará, transferência, difusão ou extração de dados. Todo esse processo, desde a chegada do dado até a finalidade que eu for dar, ela tem que receber um tratamento especial contra vazamentos. E isso é feito no nosso banco de dados, seja um banco de dados do meu notebook, do meu celular, que é um banco de dados, ou nas nuvens, né? Eu tenho que tomar cuidado com esses dados para que ninguém invada os dados. Né? E quem é responsável por isso? Aquela pessoa que opera. Então, a gente faz um evento, eu colho dados das pessoas, mas eu vou dar para alguém disparar o e-mail, vou passar para outra pessoa mandar o WhatsApp avisando. Todas essas pessoas têm que fazer parte do processo de tratamento de dados. Como é que a gente cumpre a lei? A gente cumpre a lei dizendo o seguinte: eu quero o seu dado, né? E você tem que consentir em me ceder o dado. É claro que em troca a gente vai ter que dar alguma coisa. Então aqui, por exemplo, a gente vai dar um seminário falando sobre Twitter e LGPD e eu pedi o dado de cada um que se inscreveu. Né? Então esse dado ele tem que ser solicitado, a pessoa tem que concordar em me dar o dado, né? E a política de tratamento dos dados, o que eu pretendo fazer com os dados, tem que ser muito clara, né? Inclusive tem tamanho de fonte, né? Essa coisa que você não pode colocar aquelas letrinhas miúdas, né? E tem que ser acessível a qualquer pessoa que queira saber. Eu duvido que qualquer pessoa que esteja vendo isso já tenha clicado e veja a nossa política de privacidade. Ninguém faz isso. Mas é obrigado a exibir um link da política de privacidade e tratamento de dados. Aqui eu mostro, por exemplo, quem se inscreveu aqui, ele encontrou por 2 ocasiões uma informação nossa, além da informação que o Valmor avisou, nós vamos gravar. Então, quem não quer aparecer, desliga a câmera ou sai. Ele avisou, eu vou gravar, ele não pode gravar sem autorização. Né? E no formulário de inscrição, para quem leu, lá embaixo tinha escrito: ao se cadastrar gratuitamente, você concorda em receber informativos no e-mail cadastrado. Então, veja, nós colhemos o e-mail de quem está presente aqui e nós vamos mandar e-mails informativos daquilo que nós pretendemos fazer. Tá?
E também nós avisamos sobre a política de cookies. Cookie é aquele programinha que os sites instalam na nossa máquina, no desktop, no tablet ou no celular, e aí a gente passa a saber quantas vezes essa pessoa entrou no nosso site, quais páginas ela visitou, qual frequência que ela nos visita, né? Mas eu preciso avisar, nós usamos cookies e aí tem o link dos termos e políticas de uso, né? Ninguém lê, mas é obrigado que se coloque. Veja, no ano de 2016, já estava em curso a lei geral, a lei de proteção de dados nos Estados Unidos e na Europa, e a Cambridge Analytica entrou num escândalo terrível junto com o Facebook, onde ela vazou 50 milhões de dados de pessoas do Facebook, na verdade ela comprou esses dados do Facebook, com a finalidade política de influir no Brexit, da saída do Reino Unido da Comunidade Europeia, com interesses americanos com isso. Naquela ocasião, o Facebook, não vou dizer que faliu, mas ele caiu 35 bilhões de dólares na Bolsa de Valores de Nova York. Então, concluindo, o que eu preciso fazer? Eu tenho que deixar clara qual é a finalidade da colheita dos dados que eu tenho. Então, eu vou usar o seu WhatsApp para lhe mandar propaganda de sapatos. Eu vou mandar e-mail sobre os cursos que nós vamos promover. Eu vou lhe mandar e-mail pedindo voto. Então, tudo que eu fizer com o dado que você me cedeu, eu vou usar contra você, entre aspas. Mas isso tem que ficar muito claro. Tem que estar explícito, né? Eu preciso ter uma estrutura digital que impeça ataques. Então, existem várias formas de se proteger com antivírus, né? Com banco de dados fechados, com criptografia de ponta a ponta. Por exemplo, o WhatsApp, ele usa criptografia de ponta a ponta. Então, quando eu mando a mensagem para alguém, só aquela pessoa pode ler. Ainda que alguém invada essa comunicação, eles não vão conseguir identificar, né? Isso é uma segurança para que se cumpra a lei de proteção de dados. Outra coisa que é muito importante, eu preciso oferecer para aquele que me cedeu o dado dele a possibilidade dele desistir. Então, por exemplo, ele não quer mais receber os e-mails que eu mando. Ele não quer mais receber os WhatsApp. Ele não quer receber o meu telefonema. Então, eu tenho que dar uma porta aberta de possibilidade para ele dizer, por favor, pare com isso, né? Normalmente isso é feito com os e-mails, onde se cria um link lá embaixo, clique aqui para não fazer mais parte da lista. E aí, quando a pessoa clica, a gente tem que tirar o nome dele do banco de dados, tá? Isso a lei exige também. E o básico, que muitas vezes a gente não leva em conta, é nunca nem ceder, nem emprestar, nem vender os dados, né? Os dados são de quem colheu. Então, quando vocês preencheram um e-mail para participar desse treinamento, vocês deixaram os dados conosco, né? Então, só nós podemos utilizar. À medida que eu passo isso para uma outra pessoa, essa pessoa pode usar alguma finalidade diferente com esses dados. E isso vai contra a lei. Tá? Eu quero lembrar que campanha eleitoral não é mais como era antigamente, né? Os dados são fundamentais. A gente viu na campanha de 2018 o que fizeram, né? Com listas de WhatsApp, com fake news, tudo isso. Isso vem da colheita de dados, né? E nós principalmente no campo da esquerda, precisa se adaptar a essa realidade. A gente patina um pouco com isso, a gente fica um pouco longe, achando que ainda dá para subir. Os mais velhos vão lembrar, a gente subia num caixote na praça e ficava fazendo discurso, né? Era assim que funcionava, e isso acabou há muito tempo, né? A direita descobriu isso antes do que nós temos que correr para poder ganhar esse espaço novamente.